gravada. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa primeira aula sobre, para essa turma do Instituto JK, né? Uma turma voltada para uma única banca, essa banca que vai ministrar e vai organizar o concurso de Tutóia e também o concurso de São José do Ribamar. Um concurso de São José do Ribamar, um concurso gigantesco, que será, né, muito atrativo por conta do salário maravilhoso que o prefeito está propondo, né? Professor, 20 horas, ganhando 6 mil reais aí, 6 mil e mais algumas coisas, não é isso? Então, hoje a gente vai começar com essa aula de abertura para vocês conhecerem, né, como é que funciona nosso curso, como é que funcionarão as nossas aulas, certo? Peço perdão pelo atraso, realmente estava caindo o mundo aqui em Tianguá e afetou a internet, né? Mas graças a Deus já se estabilizou e deu certo agora a gente iniciar a nossa aula. Bom, gente, nós iremos iniciar aqui com as nossas considerações iniciais a respeito da banca. Eu organizei um drive com as provas, né, para o Instituto JK. Inclusive, os inscritos têm direito a esse acesso ao Drive. Se você ainda não tiver acesso ao Drive, já se inscreveu no curso e não tem o acesso ao Drive ainda, fale comigo, fale com a professora Mirielle para poder a gente mandar o link para vocês, tá? Tem algumas provas, não é muito fácil achar provas do Instituto JK, principalmente voltado para os cargos de professor, né? Mas a gente achou algumas e colocou tudo num drive. Provas para várias áreas e gabaritos também da prova, né? Como é que ela é estruturada? Essa banca, ela é bem simples, tá? Na verdade, assim, de organização. Não é uma banca que tem questões muito grandes, não é uma banca que explora textos muito grandes. Tem provas, inclusive, que nem texto ela coloca direito, né? Por exemplo, essa daqui, de 2024, ela traz, para professor também, ela traz aqui, ó, nenhum texto, tá? Os textos que ela traz são essas tirinhas, né? Histórias em quadrinhos, anúncios, mas não um texto gigantesco que às vezes a gente nem vai precisar utilizar para poder responder as questões. Então, vocês observem aqui que ela é mais simples. Tem apenas 4 alternativas, A, B, C e D, né? Não é uma questão de 5 alternativas. Agora, quando eu digo que a banca ela traz questões simples, eu estou falando na estrutura das questões. Sobre o conteúdo das questões, aí sim, ela cobra de um tudo. Ela cobra, no português, ela cobra todas as partes da gramática. Nós dividimos a gramática em 4 áreas de estudos principais. A primeira é a fonética, que você estuda o som, você estuda os fonemas, estuda as letras. Nessa área de fonética, a gente aprende sobre acentuação gráfica, divisão silábica, ortografia, o acordo ortográfico. Tudo isso nós aprendemos nesse campo de fonética. Saindo da fonética, depois que você aprende sobre o som, a gente aprende as palavras, tá? A gente aprende a escrever, formar as palavras e começa a organizar essas palavras nas 10 classes gramaticais. Então, a área que estuda isso é a morfologia. Depois da morfologia, depois que a gente aprende sobre as palavras separadamente, nós temos a área da sintaxe, que é onde você vai pegar essas palavras, essas 10 classes gramaticais, e você vai começar a formar frases, a formar orações. E nisso nós estudamos as funções sintáticas, né? A função que cada palavrinha vai ter dentro da oração, tá? Então a gente tem a fonética, a morfologia e a sintaxe, e nós temos a semântica, que estuda os sentidos das palavras. Então, a gente aprende sobre os sinônimos, os parônimos, os homônimos, os antônimos, né? E toda essa relação de palavra e o sentido literal, sentido figurado também. Então, dessas 4 áreas, a banca, o Instituto JK, ela costuma cobrar sempre um pouquinho de cada.
né? Então, assim, é uma questão simples, não é uma questão que ela vai te trazer pegadinhas, não é uma questão que você tem que descobrir qual é o assunto da questão, mas é o básico você precisa saber. A gramática você precisa saber. E como é que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai resolver as questões da banca. Você precisa ter o convívio com as questões da banca para que você, quando chegar lá na hora da prova, você já tenha todo o apanhado ali de como que ela vai cobrar e não ter nenhuma surpresa na hora da prova, né? Agora, professora, esse assunto aqui específico de gramática, eu não sei responder. A gente vai trabalhar as questões, vai trabalhar os conteúdos, né? Se não dá para a gente, nesse período de tempo, trabalhar o português do zero, mas se vocês tiverem alguma dúvida, se ficou alguma coisa que vocês não entenderam, vocês fiquem à vontade para falar com a gente no WhatsApp também, que a gente responde, tá? Que a gente tira dúvidas, ou durante as aulas ao vivo. As aulas ao vivo são importantes porque você tem um contato ali direto, você pode fazer a sua pergunta, tá? Mas se você assistir a aula gravada e tiver uma dúvida, vocês podem falar com a gente no WhatsApp também, certo? Muito bem, então vamos ver aqui algumas questões dessa prova. Nessa aula de abertura, a gente vai responder essa prova aqui, certo? E nas nossas próximas aulas, a gente vai seguir o conteúdo. Então, a gente vai responder só questão de fonética, só questão de morfologia, só questão de sintaxe e questão de semântica, certo? Muito bem. Vamos lá, então. Primeira questão. Leia as seguintes frases. Necessito do seu apoio nesta grande etapa. O padeiro entregava o pão e o leite pela manhã. Os homens fumantes vivem muito pouco. Em relação aos termos em destaque, é correto dizer que, respectivamente, eles correspondem a. Você vê que aqui no enunciado, até então, a gente ainda não sabe completamente o conteúdo dessa questão, sobre o que ela vai perguntar. A gente vai descobrir onde? Nas alternativas. Nas alternativas, a gente vai observar as classes de palavras. Fazer um resumozinho para vocês aqui. Classe de palavras, assunto de morfologia. A morfologia, ela pega todas as palavras do vocabulário da língua portuguesa, que não são poucas, né? E organiza nas 10 classes gramaticais. Quais são elas? Substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, vai lembrando aí você também. Verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Você lembrou de todas elas? O ideal, assim, a maravilha é se você lembrar das 10 classes de palavras e você entender as 10 classes de palavras e você saber identificar dentro de uma frase as 10 classes de palavras. Esse é o cenário perfeito para você estudar o português. Ah, professora, eu sei aqui a maioria, mas preposição para mim é muito difícil. Então você vai lá e foca na preposição. O ideal é que a sua meta é chegar em uma oração e conseguir identificar todas as classes gramaticais dentro daquela oração, tá? Somente assim, quando você for passar para o outro nível, que é a sintaxe, você vai passar com mais segurança, tá? Mas por enquanto, na morfologia, você tem que se ater a isso daqui. Por que eu dividi as 10 classes nessas duas colunas? Não foi só por conta de espaço, que tem uma forma de você também entender um pouco mais sobre elas. Essas classes aqui, nós temos, dentro desse grupo aqui, uma classe que é a mais importante. Qual é a classe gramatical mais importante aqui? É o substantivo. O substantivo é aquela classe que dá nome aos seres. Então, imagina, é a classe que nomeia tudo. Tudo é o substantivo. Então, por isso que o substantivo é a palavra mais importante, tá?
E aí, esse grupo aqui, o adjetivo, o numeral, o pronome, o artigo, nós vamos chamar de classe nominal. Por que classe nominal? Porque eles vão existir em função do substantivo. O substantivo é um nome. Eu vou precisar de alguma palavra que caracterize esse nome. Eu vou precisar de uma palavra que enumere esse nome. Eu vou precisar de uma palavra que substitua ou acompanhe esse nome. E eu vou precisar de uma palavra que defina ou indefina esse nome. Adjetivo, numeral, pronome e artigo. Por exemplo, se eu tenho aqui o substantivo menina. Menina é um substantivo, é o nome de um ser, né? Eu vou trazer aqui para ele uma característica. Eu vou colocar menina cearense. Vou botar aqui. Menina cearense. Cearense é uma característica dela. Eu coloquei um adjetivo. Vou colocar o numeral. Primeira. Numeral ordinal. Vou colocar um pronome. Pronome não dá para colocar aqui, não. Depois a gente coloca o pronome. O artigo. Vou colocar o artigo a primeira menina cearense a fazer alguma coisa, sei lá. Ah, eu não quero colocar menina, não quero colocar o substantivo, eu quero substituir esse substantivo menina. Vou substituir por ela, né? Para não falar a primeira menina cearense, eu substituo tudo por ela, que é o pronome. Então, essas classes aqui, elas vão viver, vão existir em prol do substantivo. Por isso que a gente chama de classes nominais, tá? Porque elas vivem em torno do nome. Essas classes nominais, elas têm uma característica que é ser variável. Elas vão para o plural, elas podem mudar de gênero, masculino ou feminino, certo? Já essas outras classes aqui, ó, não, tá? Elas são classes que nós chamamos de invariáveis, porque elas não vão para o plural, não mudam de gênero, a não ser o verbo. O verbo, quando ele é conjugado, ele pode ser conjugado no plural, mas de gênero ele não muda, tá? E o advérbio, preposição, conjunção, interjeição, eles não são variáveis de maneira nenhuma, nem de número, singular e plural, e nem de gênero. Aqui nós chamamos de classes relativas. Por quê? Porque eles podem se referir ao verbo, eles podem se referir ao substantivo, eles não vivem unicamente em prol do substantivo, eles vivem em prol de várias palavras, né? Então, são chamadas de classes relativas e vão ser invariáveis. Por que que é importante você dividir em classes variáveis e em classes invariáveis? Porque existem algumas palavras que você pode se confundir. E quem vai te dizer qual é a classe gramatical da palavra é justamente você perceber que a palavra vai para o plural ou não. Por exemplo, eu tenho a palavra meio, tá? Vamos colocar aqui numa frase. Estou meio doente. Comi meio bolo. Aqui eu tenho duas palavras iguais, meio e meio. Só que, mesmo sendo palavras iguais, elas pertencem a classes gramaticais diferentes. Quem é que vai te dizer isso? O contexto, a interpretação da frase, tá? Por isso que, por exemplo, nesse caso aqui, como ele está perguntando as classes gramaticais, não basta você só olhar o termo que está sublinhado, você tem que ler o contexto. A classe gramatical você só pode determinar qual é dentro de um texto, dentro de um contexto, tá? Este meio primeiro aqui, ó, esse primeiro meio, ele vai ser um advérbio. E esse meio aqui vai ser um numeral. Numeral fracionário. Por quê? Tem condição de eu colocar esse meio aqui no feminino? Estou meia doente? Não existe. Não pode. Por quê? Porque ele não está concordando com nada aqui no feminino.
né? Então, estou meio doente é um advérbio, porque ele é uma palavra invariável. Ele está indicando que ele está mais ou menos doente. Agora, comi meio bolo, está se referindo à metade do bolo, né? E se em vez de bolo fosse torta, seria como? Comi meia torta. Aí sim, passou para o feminino. Se passou para o feminino, é uma classe variável. Então, não vai ser um advérbio, vai ser o quê? Um numeral. Então, você entender essa diferença aqui das classes, né, das classes variáveis e classes invariáveis, facilita muito para você responder algumas questões de classe gramatical, tá? Mas vamos ver aqui, né? Em relação aos termos em destaque, é correto dizer que, respectivamente, eles correspondem. Vamos lá. Necessito do seu apoio nesta grande etapa. Aqui nós temos 4 alternativas. 3 alternativas estão com a mesma classe de palavra no início e só uma está com uma palavra diferente. Se você fosse pelo chute, o que você iria pensar? Ah, substantivo aqui, substantivo aqui, substantivo aqui, só pode estar certo. Então, eu vou eliminar a letra B, né? Deve ser substantivo. Não tem essa lógica aí do chute, né? Mas olha só, nesta grande etapa, necessito do seu apoio nesta grande etapa. Nós temos 3 palavras juntas aí, indicando uma coisa só. Quando nós temos palavras juntas que indicam apenas uma coisa, a gente chama de locução, tá? Nesta grande etapa, está indicando o lugar, né? Necessito do seu apoio nesta grande etapa, nesta etapa aqui. Quando indica lugar, nós temos um advérbio de lugar, certo? Então, como nós temos aqui mais de uma palavra indicando um advérbio, então aqui a gente tem uma locução adverbial. Olha aí, a alternativa que você eliminaria se fosse no chute, não é verdade? Na segunda, o padeiro entregava o pão e o leite pela manhã. Pão e leite. Essa questão está um pouquinho mal elaborada, tá? Porque se ele era para ele marcar somente uma palavra. Mas você percebe aqui que ele botou no plural, ó, substantivos. E a gente tem substantivos aqui, que é pão e leite. Só que a gente também tem artigo, né? E tem a conjunção aqui. Mas ele ignorou isso. Ele marcou a expressão. Então, a gente tem substantivos aqui. E os homens fumantes, fumantes é uma característica de quem? Dos homens. Característica do substantivo é o adjetivo. Então, letra B é o nosso gabarito. Mas olha que no chute você iria eliminar essa questão, só porque é a única que está com a resposta diferente aí, né? Cuidado, viu? Não vão por essa de chute, não. Mas está um pouquinho mal elaborada essa questão também. Próxima. Leia o anúncio. Cascas, coco. Quando se está no topo, todos querem te derrubar. Aqui a natureza é a estrela para. A palavra quando, presente no anúncio, exprime ideia de. Aqui não tem como você errar a ideia, porque todas as alternativas estão dizendo a mesma coisa, né? Tempo. Aí você vai ver nas alternativas, ele está falando sobre oração principal, oração subordinada, oração coordenada, né? Aqui eu não vou entrar ainda na explicação desse conteúdo. A gente vai explicar na aula que a gente estiver falando sobre sintaxe. Mas eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Vocês conseguiriam responder essa questão tranquilamente, mesmo que vocês não saibam do assunto de oração subordinada e oração coordenada. Porque, gente, oração subordinada e oração subordinada adverbial, especificamente, e oração coordenada, são questões, são orações que você consegue responder pela interpretação. Então, às vezes, o nome te assusta, né? Oração subordinada, adverbial, condicional, um nome gigantesco, mas pela interpretação você consegue responder. Olha só, ele quer a palavra quando, certo? Ele quer a palavra quando.
Você está sabendo aqui que está indicando o tempo. Quando você está no topo, todos querem te derrubar. Está indicando o tempo. Então, o que é que você vai eliminar aqui? Quais são as alternativas? Introduz uma oração principal. A oração principal é a primeira oração, é a oração que não tem conjunção. Quando é uma conjunção. Então, oração principal não vai ser. Oração subordinada adverbial condicional. Esse quando, que a gente já colocou aqui, que indica tempo, estava indicando uma condição condicional? Não. Então, você também já vai eliminar aqui a condicional. Você vai ficar entre a letra C e a letra D. Oração subordinada adverbial temporal, porque está falando de tempo, e oração coordenada sindética temporal, porque está falando de tempo. Acontece que oração coordenada sindética temporal não existe. Não existe essa oração. As coordenadas só são 5. Aditiva, as coordenadas sindéticas, né? Aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Não tem temporal. Temporal só existe na subordinada adverbial. Ou seja, você vai eliminar a última questão aqui. Pronto. Letra C é o gabarito da questão. A única coisa que você realmente precisava saber aqui é que não existe coordenada temporal, né? Mas de resto, pela interpretação, você consegue responder essas questões aqui. Mesmo que seja oração subordinada adverbial, né? Oração coordenada, enfim, tá? Para você ver a simplicidade das questões. O mínimo de conhecimento sobre aquele assunto você precisa ter, mas são questões bem simples. 3. Em qual das frases abaixo temos a presença de um pronome relativo? Aqui, novamente, é morfologia, classe de palavra. Ele está falando especificamente sobre a classe dos pronomes, né? E está tratando do pronome relativo. O que é um pronome relativo, gente? Pronome relativo, a gente pode até limitar ele em alguns. A gente tem o que é o mais famoso, o que mais cai. Por que que ele é o que mais cai? Porque a palavra que, ela pode pertencer a várias classes, ter várias funções. Então, o que ele pode ser muita coisa, tá? E aí a gente confunde, né? Por isso que ele cai bastante. A gente tem o que, a gente tem o qual, a gente tem o quem, a gente tem o onde, o cujo e o quanto. Esses são os pronomes relativos. Para que serve o pronome relativo? O pronome relativo, ele vai unir duas orações. O que é oração? Frase com verbo. Ele vai unir duas orações e, para não repetir alguma palavra que tem na primeira oração, a gente substitui por um pronome relativo. Por exemplo, gosto deste restaurante. Gosto deste restaurante. Restaurante. Peraí. Este restaurante tem um macarrão maravilhoso. Gosto deste restaurante. Este restaurante tem um macarrão maravilhoso. Aqui eu tenho duas orações. Uma com o verbo gostar e a outra com o verbo ter, certo? A minha intenção é juntar essas duas orações, eu vou unir essas duas orações, só que eu tenho que utilizar alguma coisa para substituir este restaurante que está se repetindo aqui, certo? Então, eu vou fazer isso como? Utilizando um pronome relativo. Eu vou colocar o seguinte, ó. Gosto deste restaurante
que tem um macarrão maravilhoso. Ou ainda, eu poderia colocar, ó, gosto deste restaurante, o qual tem um macarrão maravilhoso. Ou eu ainda poderia colocar assim, ó, gosto deste restaurante, cujo macarrão é maravilhoso. Isso é que eu ia mudar o verbo, né? Do ter para o ser. Pronto. Então, aqui eu utilizei o que, eu utilizei o qual, utilizei o cujo, para poder me referir a restaurante, para não repetir a palavra restaurante. Isso é pronome relativo, certo? Pronome relativo, ele sempre vai se referir a uma palavra anterior para evitar a sua repetição. A gente tem algumas regrinhas. O que, a gente só pode utilizar ele para substituir coisas ou pessoas. A mesma coisa, o qual. Coisas ou pessoas. Por isso que aqui eu tanto posso utilizar o que, quanto posso utilizar o qual. Restaurante que tem ou restaurante o qual tem. O quem eu só posso utilizar para pessoas. O onde eu só posso me usar para lugar. Qualquer lugar? Não, lugar físico, certo? Então, por exemplo, imagina aí um jogador de futebol, ele jogou, né, lá a partida, e aí ele vai ser entrevistado no final do jogo. E aí ele fala o seguinte: essa foi a partida onde eu mais me dediquei. Tá bonito? Ele pode achar bonito falar desse jeito, mas tá errado. Por quê? Partida é um lugar físico? Não. Partida é uma coisa. Então eu não posso utilizar o onde. Eu utilizaria o quê? Essa foi a partida em que eu mais me dediquei. Aí estaria correto, né? Essa foi a partida na qual eu mais me dediquei. Estaria correto. Agora, se ele dissesse o seguinte: esse é o estádio onde fiz o meu primeiro gol. Esse é o estádio onde fiz o meu primeiro gol. Aí estaria correto, porque estádio, sim, é um lugar físico. E aí você pode utilizar o onde, como pronome relativo, certo? O cujo vai indicar posse. Por isso que eu coloquei ele aqui, porque o restaurante possui o macarrão. Gosto deste restaurante, cujo macarrão é maravilhoso. Então, também posso, tá? Utilizar. Peraí, gente. Tá tocando aqui. Sim, posso utilizar, tá? E o quanto ele vai indicar intensidade. E normalmente ele vem acompanhado de tudo quando, tanto quanto. Peraí. Tudo, tudo quanto, tanto quanto, para indicar comi tudo quanto consegui, por exemplo. Ele é um pronome relativo, certo? Agora aqui, vamos lá. Em qual das frases abaixo temos a presença de um pronome relativo? Corria um vento que lhe esfriava os pés. Que? Vamos ver, porque o que ele pode ser várias coisas, viu? Vamos só marcar ele aqui. Convém que estudes mais para a próxima avaliação. Dizem que as coisas estão pela hora da morte. É importante que tu faças logo o reconhecimento facial. E aí, o que que acontece? Justamente esse que cai muito nas provas, independente de banco. Isso aqui é um assunto geral. Sempre cai, justamente porque causa essa confusão. O que ele pode ser muitas coisas. Mas para você ter certeza que ele é um pronome relativo, aí vem uma dica. Você viu aqui que o que ele vai servir para coisas e pessoas, e o qual também vai servir para coisas e pessoas. Aqui. Então, para você ter certeza que esse que é um pronome relativo, você vai trocar ele pelo qual.
por outro pronome relativo, certo? Então, ó, corria um vento, o qual lhe esfriava os pés. Faz sentido? Faz sentido. Agora, nas outras, convém o qual estudes para a próxima avaliação? Não. Dizem o qual as coisas estão pela hora da morte? Não. É importante o qual tu faças logo? Não. A única que cabe o qual é a letra A. Portanto, a oração aqui que tem o pronome relativo é a letra A. Só para título de curiosidade, esses outros ques aqui, eles serão uma conjunção, tá? Conjunção integrante. Para você descobrir que o que é uma conjunção integrante, também tem uma dica, que é você substituir tudo que vem depois do que por isso. Convém isso. Dizem isso. É importante isso. Quando você conseguir, quer dizer que o que é conjunção integrante. Se você não conseguir substituir ele por o qual, ele vai ser um pronome relativo. Certo? Ok. Pode marcar aí, gente, essa questão, porque ela cai. Independente de banco, independente de concurso, sempre cai o uso do que, tá? Peraí. Muito bem. Quarta questão. Leia leia a frase. Ele desenvolver uma verdadeira aversão à leitura. O termo sublinhado exerce a função sintática de. Função sintática nós estamos já aqui falando de sintaxe, certo? Então, aqui a gente não está mais falando de morfologia, classe de palavras. Não. Agora a gente vai pegar essas palavras e vai aplicar dentro das frases. E dentro dessas frases, elas vão ter funções. Na sintaxe, a gente vai ter os termos essenciais, que toda frase tem que ter, que é o sujeito e o predicado, tá? A gente tem os termos integrantes, que são aquelas palavras que vão completar o sentido para esses termos. E nós temos os termos acessórios, que são os termos que vão só colocar mais informações ali. Não são essenciais, né? Inclusive, a gente pode tirar da frase. Mas elas estão ali para trazer mais informações, que são os termos acessórios. Então, ok. Vamos lá. Aqui ele colocou algumas funções sintáticas: sujeito, objeto direto e complemento nominal. Sujeito é aquele que pratica ou sofre a ação do verbo. Objeto indireto e objeto direto são os complementos do verbo. Porque, gente, é o seguinte, vou resumir aqui para vocês. Uma oração tem como palavra principal o verbo. Só existe oração se tiver verbo, certo? O verbo que indica ação, ou um verbo que indica estado, tem que ter alguém para praticar essa ação, certo? E tem que ter alguém para possuir aquele estado. Esse alguém que possui o estado, esse alguém que pratica a ação, é o sujeito. Então, a gente tem o sujeito e o verbo. Alguns verbos, eles pedem complemento. Por exemplo, se eu chegar para você e disser assim, eu tenho, automaticamente você vai fazer uma pergunta. Eu tenho o quê? Eu tenho medo. Colocar assim. Então, alguns verbos, eles vão precisar de complemento para fazer sentido. Então, a gente tem como complemento os objetos, tá? São os complementos verbais. O objeto é o complemento do verbo. Indireto é se ele tiver preposição. Direto é se ele não tiver. A gente vai destrinchar isso nas aulas de português, tá? Então, sujeito, verbo e objeto. Às vezes,
Mesmo assim, existem alguns nomes que também precisam de complemento. Por exemplo, se eu disser eu tenho medo, ainda fica sem sentido completo, porque a palavra medo, o nome medo, ele precisa de complemento. Você vai perguntar, medo de quê? Aí eu vou botar, eu tenho medo do escuro. Pronto. Então, ali eu ainda vou ter outro complemento, só que é um complemento do nome, não é complemento do verbo, é o complemento nominal, tá? Então, você com essa estrutura todinha é que você tem uma oração completa. Sujeito, verbo, o objeto, que é o complemento do verbo, e o complemento nominal que está completando o nome, ok? Todas as orações vão ser assim? Não. Estou colocando essa oração aqui para exemplificar para vocês, tá? E então você vai identificar. Agora aqui, ó, vamos lá. Ele desenvolvera uma verdadeira aversão à leitura. A gente, na sintaxe, para poder descobrir as funções, a gente começa pelo verbo. Qual é o verbo aqui? Desenvolvera. Verbo é a palavra que indica ação. Ele desenvolver uma verdadeira aversão à leitura. Nas aulas, se você tiver problema para identificar o verbo, nas aulas eu vou mostrar para vocês como identificar rapidamente qual é o verbo da palavra, da frase. Ele desenvolver uma verdadeira aversão à leitura. Quem é o sujeito? Quem é que está praticando a ação de desenvolver alguma coisa? Ele. Ele é o sujeito. Quem desenvolve, desenvolve alguma coisa, né? Ele desenvolveu o quê? Uma verdadeira aversão. Ele desenvolveu uma verdadeira aversão, certo? Aversão é um nome. Este nome precisa de complemento. Por quê? Porque quem tem aversão a alguma coisa. Tem aversão a quê? Tem aversão. Cadê aqui outra cor? Verde, aqui. Tem aversão à leitura. Então, olha, aqui eu tenho o sujeito, aqui eu tenho o verbo, aqui eu tenho o objeto que está completando o verbo, e aqui eu tenho o complemento nominal que está completando o nome é a versão. Então, qual é a função sintática de a leitura? Complemento nominal. Certo? Você vai seguindo, você vai fazendo as perguntas. Você começa pelo verbo, e aí você vai descobrindo o sujeito, descobrindo o complemento, quem é que precisa mais de complemento, e por aí vai. Tá? Claro que não são só essas funções sintáticas. Temos mais funções sintáticas. Mas todo o processo de descobrir a função, principalmente para quem está começando a entender o português, precisa desse passo a passo, de perguntar para o verbo, perguntar para o outro e para o outro, até você conseguir depois fazer isso rapidamente. Tá bom? Isso é prática, gente. É fazer questões, tá? Por isso que os inscritos do nosso curso têm acesso, principalmente a esse drive, com todas as provas do Instituto JK, para você praticar com as questões, certo? Quinta, leia as frases. Todos chegaram ao concerto, sentaram, ouviram e se emocionaram. Segunda, enfim, ela descansou após tanto sofrimento. E terceiro, o ódio e o amor sempre andam de mãos dadas. Temos, respectivamente. De novo, pelo enunciado, você não sabe qual é o assunto da questão. Pelas alternativas é que a gente vai descobrir o que, que ele quer. E se você não souber o que, que é isso aqui, você vai ficar sem saber qual é o assunto, aí não vai conseguir responder. Né? Mas olha só, gradação, eufemismo, antítese, a gente tem aqui metáfora, tem hipérbole, tem paradoxo. Isso daqui é o que, gente? Figuras de linguagem. Também cai bastante nas provas do Instituto JK. E nós temos 28 figuras de linguagem. E aí você tem que saber as 28. Será que lembra de 10, pelo menos, das que mais caem?
28, tá? O que é figura de linguagem? Figura de linguagem é semântica. É o quarto assunto lá, né, que dá a ordem do estudo da gramática. Figura de linguagem são recursos que nós utilizamos para se fazer melhor entendido, certo? A gente utiliza muitas coisas no sentido figurado, para poder você se expressar melhor. E as figuras de linguagem é um pouco isso. A gente utiliza um sentido figurado, utiliza recursos textuais para que você consiga me entender melhor. Aqui a gente tem gradação. Obviamente já é a primeira, né? Porque todas estão dizendo que é gradação. Todos chegaram ao concerto, sentaram, ouviram e se emocionaram. Eu utilizo esse recurso de falar gradativamente para que você consiga perceber essa lógica temporal, né? Chegaram, sentaram, ouviram e se emocionaram. Essa gradação, ela pode ser tanto crescente, quanto ela pode ser decrescente também, tá? Tanto gradativamente aumentando quanto diminuindo, tá? Nesse caso aqui é o processo. Então, a primeira, nós temos a figura de linguagem que é gradação. Na segunda, enfim, ela descansou após tanto sofrimento. O que que isso daqui quer dizer, gente? Que ela descansou após tanto sofrimento. Não está no sentido literal. Quando eu digo que a pessoa descansou, eu estou dizendo aqui que a pessoa morreu. Eu dizer que a pessoa morreu é uma, digamos que é uma expressão um pouco grotesca, né? Um pouco rude. E aí a gente utiliza alguns artifícios para amenizar uma coisa que seria um pouco mais impactante, né? É impactante dizer que a pessoa morreu. Então, quando você fala que a pessoa descansou, você ameniza ali o tom, né, que você está falando. E isso é uma figura de linguagem. Você praticar essa ação, você está praticando uma figura de linguagem. Qual? O eufemismo. O eufemismo é a suavização de uma coisa que seria mais impactante. A morte, só o que tem é eufemismo para a morte, né? Descansou, virou estrelinha, tem outras gírias agora, né? Foi de arrasta, CPF cancelado, enfim. Tem várias substituições para a palavra morte. Por exemplo, para você não dizer que a pessoa mentiu. Ah, ele mentiu. Não, você vai dizer que ele omitiu a verdade, né? Faltou com a verdade. As meninas na escola dizem assim: ah, ela não é fofoqueira, ela é historiadora, comentarista da vida alheia, né? Então, sempre tem expressões que você vai utilizar ali para poder substituir certa palavra que poderia ser impactante, tá bom? Isso é eufemismo. E na terceira, a gente tem o ódio e o amor sempre andam de mãos dadas. Aqui, o que foi que eu utilizei? Eu utilizei palavras que têm sentidos opostos. Quais são os sentidos opostos? Ódio e amor. Ódio e amor é o contraste um do outro, né? Então, eu tenho uma figura de linguagem que utiliza essas palavras opostas para poder se fazer melhor entendido. Por exemplo, aquele poema do Camões, que fala: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Como é que dói e não sente? Né? São coisas opostas. Então, eu utilizo esse recurso para que você consiga me entender. Aqui a gente tem antônimos, e a figura de linguagem que trata dos antônimos é a antítese. Então, a gente tem aí gradação, eufemismo e antítese. Letra A é o gabarito. Mas lembrando que aqui são só 3 figuras de linguagem de 28. 28 figuras de linguagem. Só um minuto, gente. Pronto. Então, aqui a gente já viu, ó, questão de morfologia, questão de sintaxe e questão de figura de linguagem, semântica, né? Próximo. No período, convenci-me de que não estou nada bem. A oração destacada é, de novo, mais uma questão de subordinação. Isso aqui é sintaxe, tá? Isso aqui a gente já aprende sintaxe.
Convenci-me de que não estou nada bem. Agora, essa daqui, realmente, você não consegue responder por interpretação. Não consegue. Você vai ter que saber o conteúdo de oração subordinada. E, principalmente, saber as funções sintáticas aqui nesse caso, tá? A oração subordinada é quando eu tenho dois verbos, ou seja, eu tenho duas orações, e elas estão juntas no mesmo período, na mesma frase, né? E aí, uma vai assumir uma função sintática da outra. Então, a primeira oração a gente chama de oração principal, e a segunda oração é que é a oração subordinada. Qual é a função sintática desta oração aqui que está marcada? Aqui a gente tem um verbo, aqui a gente tem um pronome. Convenci-me. O que é que está faltando aqui? Quem é o sujeito? Eu consigo saber quem é o sujeito. Quando o verbo está conjugado dessa maneira, eu sei que o sujeito é eu. Eu convenci-me. Eu me convenci, né? Então, o sujeito é eu, o verbo é convenci. O que é que está faltando aqui? Está faltando o complemento do verbo. Quem se convence de alguma coisa. Ou seja, esse verbo aqui está precisando de complemento. E quem é que está complementando ele? Esta oração. Essa oração é o complemento do verbo. Ou seja, ela está assumindo aqui um papel de, como é o nome do complemento do verbo, que a gente falou lá em cima? Objeto. A oração, ela está completando o verbo, então ela está assumindo o papel de objeto. O objeto, ele pode ser direto ou indireto. Direto se não tiver preposição, indireto se tiver preposição. Aqui a gente tem a preposição de, ó. Então, essa é uma oração que está exercendo uma função de objeto indireto. Oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Pronto. Essa daqui realmente não dá para saber por interpretação. Tem que saber o conteúdo, tá? Então, ó, mas é uma questão simples, de estrutura simples, fácil de se responder quando sabe do conteúdo. Só que aqui realmente você precisa saber. Às vezes são essas questões aqui que vai diferenciar você dos seus concorrentes. As outras, eles até podem responder por intuição, mas essa sexta aqui, só quem souber realmente do conteúdo, certo? A sétima, nós temos uma tirinha aqui, e de novo, coordenação e subordinação, para vocês verem como ela gosta de cobrar esse conteúdo. A gente tem, né? Frank e Ernest, entrei em pânico e desliguei. Que tipo de empresa deixaria uma pessoa de verdade atender o telefone? Em relação a ela, a tirinha, é correto o que se diz em. Ela apresenta dois períodos, sendo um composto por coordenação e um composto por subordinação. Tá, vamos lá. Período. Quando falar em período, você vai contabilizar os sinais de pontuação. Um período, ele vai terminar com ponto final, com ponto de exclamação, interrogação ou reticências, certo? Só que para que exista um período, tem que ter verbo. Se eu disser, por exemplo, aqui, ó, bom dia, e terminar com exclamação, não é um período. Por quê? Porque não tem verbo, tá? Só é período se tiver verbo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um ponto de exclamação e eu tenho um ponto de interrogação. Entrei em pânico e desliguei. Eu tenho o verbo aqui, ó. Vou marcar o verbo com outra cor. Eu tenho o verbo entrar e o verbo desligar. Que tipo de empresa deixaria, tem o verbo deixaria, uma pessoa de verdade atender o telefone? Tem outro verbo aqui. Ok. O que ele quer saber? Ela apresenta dois períodos, sendo um composto por coordenação e um composto por subordinação. Agora eu vou mostrar aqui para vocês a diferença de. Eu vou botar lá embaixo, porque tem que ter espaço. A diferença, uma diferença rápida entre coordenação e subordinação, tá? Ah, é oração coordenada e subordinada, esse assunto é muito difícil.
Primeira coisa que você vai achar difícil é porque você não consegue entender a diferença de coordenada para subordinada. Aí realmente fica difícil. Mas é fácil. Presta atenção. É o seguinte: coordenação e subordinação é um relacionamento entre duas orações. O que que é uma oração? Eu já falei para vocês. Oração, oração é sujeito mais verbo mais complemento. Lembrando que não são todos os verbos que vão pedir complemento. Pode aparecer o complemento ou não, mas sujeito e verbo tem que ter, tá? Então, isso é uma oração. A oração coordenada e a subordinada, elas vão aparecer quando eu tenho duas vezes isso daqui. E aí elas vão se relacionar. Por exemplo, ó, eu digo o seguinte: Maria fez bolo. Maria fez bolo. Eu tenho o sujeito Maria, eu tenho o verbo fazer, eu tenho o complemento bolo, né? O objeto bolo. Pronto, aqui é uma oração. E eu vou pegar outra oração. E João trouxe café. E João trouxe café. Eu tenho aqui, ó, outro sujeito, outro verbo e outro complemento. Aqui eu tenho um sujeito, um verbo e um complemento. O que que isso aqui quer me dizer, gente? Que eu tenho duas orações. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, certo? E elas vão precisar se relacionar. Aí eu tenho duas formas de relacionamento para as orações. Eu tenho um relacionamento que ele vai ser coordenado e eu tenho um relacionamento que vai ser subordinado. E aí vocês vão imaginar um namoro. A gente não tem o namoro que é tóxico e o namoro que é livre, liberal e tudo mais, não é? Então a gente vai ter aqui o namoro das orações. Vai ter um namoro que é livre e vai ter um namoro que é tóxico. O namoro que é livre é o coordenado, que é justamente esse daqui, desse período aqui que a gente tem. Por quê? Porque eu tenho duas orações. Duas orações que elas são completas. Elas estão se relacionando aqui num período só que elas estão completas. Cada uma tem o seu sujeito, tem o seu verbo, tem o seu complemento. Se eu quisesse separar as orações, elas fariam sentido sintático, né? Maria fez bolo. Ok. João trouxe café. Ok. Então, elas estão completas. Aqui nós temos, então, um relacionamento coordenado, que é esse relacionamento livre, tá? Aberto. Eles se relacionam, tem um compromisso ali, mas cada um tem sua vida também, né? Independente. Agora, como seria um relacionamento tóxico aqui das orações? É o seguinte, ó. Eu desejo que você seja aprovado. Pronto. Aqui eu tenho dois verbos novamente. O verbo desejar e o verbo ser. Qual é o sujeito do verbo desejar? Eu. Eu desejo. Esse verbo, ele precisa de complemento? Eu vou fazer a pergunta o quê para ele? Vou. Eu desejo. Quem deseja, deseja algo, né? Ou alguém. Eu desejo o quê? O que é que eu desejo aqui? Eu desejo que você seja aprovado. Então, olha só o que aconteceu aqui. Nessa oração, nessa primeira oração, eu tenho o sujeito e eu tenho o verbo. Só que está faltando quem? Está faltando o meu complemento. E onde é que está o complemento desse verbo? Na outra oração. Ou seja, aqui, essas duas orações, eu não posso separar elas. Elas não são independentes como as de cima são. Por quê? Porque uma está completando a outra. O que está faltando na primeira oração, eu só vou encontrar na segunda oração. Então, elas são dependentes uma da outra. É um relacionamento tóxico. Elas não podem se separar. É abusivo.
né, no caso. Essa oração aqui, ela é subordinada a essa, entendeu? Então, aqui a gente tem uma oração, um relacionamento subordinado. Pronto. Agora, um detalhe também é que quando eu vou unir essas orações, tanto as coordenadas quanto subordinadas, eu vou ter uma palavrinha ali que vai unir essas orações, tá? Aqui em cima, ó, eu tenho o é uma conjunção, e aqui eu tenho o que também é uma conjunção, tá? Mas esses detalhes aí, outros elementos conectivos das orações subordinadas, a gente vai ver na aula específica para isso, certo? Como diferenciar as subordinadas, nós temos 3 orações subordinadas: as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Cada uma tem um conectivo diferente. Isso daí a gente vai ver só na aula. A forma mais rápida de você identificar as 3 orações, também a gente vai ver só na aula específica disso, tá bom? Certo. Então, lá ele está perguntando o que mesmo? Cadê, meu Deus? E ele apresenta dois períodos ok, porque tem um ponto de exclamação e um ponto de interrogação, e os dois têm verbo, né? Dois períodos, um composto por coordenação, esse primeiro aqui é composto por coordenação, entrei em pânico, desliguei. Entrei é o primeiro verbo, ele tem sujeito? Tem, é o que a gente chama de sujeito oculto. Ele não aparece, mas você sabe quem é. Quem é que entrei em pânico? Eu, né? Eu entrei em pânico. Então, tem sujeito. Desliguei, eu desliguei da mesma forma, o sujeito está oculto, mas ele existe, e esse verbo aí não precisa de complemento. Então, tá completo. Sim, o primeiro período é formado por coordenação. Eu entrei em pânico. Eu desliguei. São orações completas, tá? Agora, no segundo período, que tipo de empresa deixaria uma pessoa de verdade atender o telefone? Lá na primeira oração eu tenho, ó, empresa deixaria. Que tipo de empresa deixaria? Deixaria o quê? Uma pessoa de verdade atender o telefone. De novo, o que está faltando lá em cima do verbo deixar é o complemento. Vai deixar o quê? Uma pessoa de verdade atender o telefone. Tá faltando complemento. O complemento desse verbo vai aparecer na outra oração. Então, o segundo período aí é formado por subordinação. E é justamente o que a letra A está falando. O primeiro período é coordenado e o segundo período é subordinado. Aqui também outra alternativa que, embora seja simples, a estrutura dela, a construção dela é simples, é fácil de você identificar, mas você precisa saber o conteúdo. Para quem sabe o conteúdo, para quem sabe o mínimo do conteúdo, essa é uma questão fácil. E, de novo, uma questão aqui que vai fazer diferença sua com os seus concorrentes, porque não dá para responder por interpretação, você tem que saber. Ou um chute muito bom, né? Também. E a última aqui é uma prova que tem 8 questões de português. De novo, sobre subordinado e coordenado. Pronto, achamos aqui o conteúdo favorito da UCP, da JK, né? No quadrinho 3, temos uma oração. Vamos lá. Eu te conto todos os meus problemas, Garfield. Mas o fato é que você não consegue interagir. Não é isso, John. O fato é que eu não tô nem aí. No quadrinho 3, temos uma oração. Vamos lá. Eu tenho o verbo aqui, ó, o verbo é, e eu tenho o verbo tô, que é o verbo estar, né? O verbo é e o verbo tô. Eu tenho, de fato, aí duas orações. Qual é a função dela? Subordinada adjetiva, subordinada adverbial, substantiva predicativa, tá. Aqui, ó. A gente tem o quê? Lá na aula de subordinadas, vai ser mais fácil para vocês entenderem como é que a gente identifica. Aqui ele botou os 3 tipos, ó, adjetiva, adverbial, substantiva, e ainda botou a coordenada. Coordenada não é. Por quê? Porque a primeira oração, o fato é, tá precisando de complemento. É o quê? E esse complemento eu vou achar só na outra oração. Então, coordenada não é.
Então, subordinada adjetiva, subordinada adverbial e subordinada substantiva. Esse que aqui é uma conjunção integrante, aquela que eu falei para vocês, que o que, ele vai ser substituído por isso, né? O fato é isso. Quando o que for substituído por isso, ele é uma conjunção integrante. E quando você tiver uma conjunção integrante, que pode ser o que ou o se, quando você tiver uma conjunção integrante, a oração subordinada, ela sempre vai ser oração subordinada substantiva. As orações subordinadas substantivas são ligadas por conjunção integrante. Como é que você descobre a conjunção integrante? Só tem duas, é o que e o se. E eles vão ser substituídos por isso, certo? Então, aqui o gabarito é letra C. Ah, mas por que que a substantiva é predicativa? Ah, só na aula mesmo para eu te explicar, para você entender a diferença, tá? Porque a substantiva, subordinada, se divide em três: substantiva, adjetiva, adverbial. A substantiva se divide em mais cinco: substantiva subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, apositiva. E completiva nominal, mais seis. As adjetivas se dividem em duas: explicativa e restritiva. E as adverbiais se dividem em 9. E aí, meu filho, estudando mesmo, para poder você entender, né? Então, essa parte aqui de explicar o que é predicativa, eu deixo para nossa aula de sintaxe, tá bom? Bom, gente, essa é a nossa banca, a banca aí que vai organizar 2 concursos, o concurso de Tutóia e o concurso de São José do Ribamar. Ela é uma banca aparentemente simples nas questões, mas que o básico do conteúdo você tem que saber. E é isso que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Assuntos de fonética. Aqui não cai nada de fonética. Acentuação gráfica, fonemas, não caiu. Mas tem outras provas que caem, que aparecem questões sobre isso, né? Então, fonética, questões de morfologia, questões de sintaxe e questões de semântica serão os assuntos das nossas próximas aulas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver interesse em participar do nosso curso, pode se inscrever a qualquer momento. Nossas aulas, elas são ao vivo, mas também ficarão gravadas para quem tiver o acesso, tá? Lembrando que na inscrição também você ganha o acesso às provas do Instituto JK, para você treinar em casa aí também, tá bom? Boa noite a todos, gente. E, quem sabe, até o nosso próximo encontro.